Olá, vamos dar início aí ao nosso curso básico de EDO, Equações Diferenciais Ordinárias. A gente vai fazer agora um conjunto de aulas para fazer uma geral de todos os tipos que mais caem. Então a gente vai começar com as EDOs, que são separáveis, depois a gente segue com as EDOs de primeira ordem num determinado formato, EDO de segunda ordem homogênea e EDO de segunda ordem que não é homogênea. Então a gente tem um longo caminho de algumas aulas até chegar nesse final, que eu estou chamando das EDOs básicas, né? No geralzão. Então vamos aí no passo a passo. Vamos então para o primeiro tipo, que é o tipo mais simples, que são as equações separáveis. Chega aqui comigo. Olha só. EDO chamada de equações separáveis. O que quer dizer isso, professor? Ora, a gente tem aqui uma derivada dy em relação a x, nesse formato, onde eu estou multiplicando uma função que tem a ver com x e uma função que tem a ver com y. Ou multiplicando ou dividindo. E se a gente fizer meio pelos extremos, enfim, eu estou podendo separar. De um lado vai ficar só y e de outro lado vai ficar só x. Quando a gente consegue fazer essa separação, a gente faz uma integração e desenrola. Nada melhor do que exemplos. Então vamos para o primeiro exemplo. Olha só. Se a gente fizer aqui o nosso meio pelos extremos, a gente vai encontrar y2 vezes dy é igual a x2 vezes dx. Muito bem, esse é o formato que a gente está chamando de mais simples. Então vamos integrar dos dois lados. Então, ó, a integral de y2 é y3 sobre 3. E a integral de x2 é x3 sobre 3, mais a constante. Então a gente achou, vamos dizer assim, a equação. A gente poderia multiplicar tudo por 3 para ficar mais organizado. Então ficaria y3 igual a x3 mais 3c. 3c é uma nova constante. E aqui eu tenho o y ao cubo. Se eu quero a função y, eu coloco a raiz cúbica de x3 mais a constante. Então descobrimos a nossa solução da nossa equação. É essa expressão de y. Então, ó, resolvido. Agora, além disso, ele quer que satisfaça essa condição inicial. Isso aqui está dizendo, quando x for zero, o y de x é 2. Vamos substituir isso aqui para achar o valor da constante. No lugar do y, a gente coloca 2. Então, esse cara virou 2. Vou colocar nessa de cima, tá? Tanto faz. Essa aqui seria o formato do y isolado. Tá, mas o meu y é 2. Então, no lugar de y, eu boto 2. 2 ao cubo. Mas o meu x vai ser 0, então ficaria 0 ao cubo mais a constante. Consequentemente, a gente está descobrindo que essa constante vale 8. Então, o y, já sem mais a constante, né, a gente já colocou, descobriu a constante, ela é x3 mais 8. Então, descobrimos a solução dessa EDO. Y é igual, a raiz cúbica de x3 mais 8. Resolvido o nosso exemplo 1 de equações separáveis. Bora fazer mais um? Tem aqui, ó, uma equação que, de novo, já está aqui, ó, a parte y e a parte x. Fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter 2y mais cosseno de y, isso que multiplica dy é igual a 6x2 dx. Ah, professor, esse tipo de questão é só integrar dos dois lados e adicionar uma constante. Exatamente. Vamos relembrar aí, ó, 2y, 2 é 2, a integral de y ao quadrado sobre 2. A função que eu derive da cosseno é o seno, então a integral do cosseno é seno. Igual, o 6 fica quietinho, a integral de x2 é x3 sobre 3, mais a nossa constante. Tudo bem, mas eu posso simplificar aqui, posso simplificar esse também. Então, a gente está obtendo y2 mais seno de y é igual, na simplificação, 2x3 mais a constante. Dessa vez, não foi pedido para a gente achar a constante. Então, isso aqui, ó, é a solução da nossa equação diferencial. Só isso, professor, só. Então, é fácil esse método de separação, equações separáveis, beleza? Muito bem. Agora, a gente segue para o nosso segundo tipo de EDO, que é equação linear de primeira ordem num determinado formato. Que formato é esse, professor? É nesse formato aqui.
Como assim? Nesse formato aqui. Isso aqui, ó, dy dx, é comum chamar de y'. Então, o formato da nossa EDO de primeira ordem é y' mais uma função de x que multiplica y igual a uma função de x. Como é, professor? É isso mesmo, vá. Precisa decorar os estilos, tem que decorar. Então, vamos junto aí, vamos aprender que no instante fica fácil. Y' mais uma função de x vezes y igual a uma função de x. Como é que resolve isso, professor? Ah, meu irmão, para resolver isso, a gente vai ter que calcular um tal de fator integrante. Esse fator integrante é chamado de I de x. E esse I de x é calculado assim, ó, E elevado à integral de P de x. Então, a gente vai sempre estar integrando esse cara aqui, ó. Que coisa, professor, deve ser difícil. É não. Depois que tu tiver esse fator integrante, tu vai multiplicar ambos os lados por esse fator integrante. Como assim, professor? Nada melhor do que exemplos. Então, vamos para o primeiro. Então, veja só. Esse cara representa o nosso y'. Isso aqui, ó, é a função de x. É o nosso p de x. Beleza. Então, nós temos aqui, ó, essa função de x, 3x2 vezes y. Ótimo. E aqui é o nosso q de x. Tá. E aí, professor? E aí que bateu o olho, eu tenho uma do primeira ordem, uma função de x que multiplica y e uma função de x. Então é a história do fator integrante. O fator integrante, ele é E elevado à integral de P de x dx. Então a gente vai se concentrar nessa integral aqui, ó, que no nosso caso é a integral, ó, esse é o nosso P de x. É fácil, professor. A integral de 3x2 dx é de boa. 3 vai para fora. A integral de x2 é o quê? É x3 sobre 3. A gente simplifica e a gente está obtendo x3. Então, esse nosso fator integrante é simplesmente E elevado a x3. Quando a gente acha isso, era dito aqui que era para multiplicar dos dois lados. Vamos fazer isso, para poder sacar o que é que vai acontecer. A gente tinha o y' mais 6x2 vezes y igual a quem? A 6x2. Deixa eu só corrigir que é 3x2, tá? Então, corrigindo aqui, isso é 3x2. E do outro lado é que tem 6x2. O que ele mandou foi, multiplique dos dois lados pelo fator integrante, que foi E elevado a x3. Beleza, E elevado a x3, e aqui eu coloco E elevado a x3. Vou fazer o velho chuveirinho para você entender. Então tá ficando, ó, E elevado a x3 vezes y' mais 3x2 vezes y, que multiplica E elevado a x3, igual a 6x2, corrigindo aqui, que multiplica E elevado a x3. E aí, professor? Meu irmão, agora tem que bater o olho e abrir teu coração. Aqui, ó, E elevado a x3 vezes y, se eu derivar isso aqui, vai. Como é a derivada disso aqui? Derivada do produto, meu irmão. Derivada do produto vai dar exatamente isso aqui. Deixa eu fazer. É a derivada do primeiro, então é E elevado a x3 vezes a derivada desse cara, que é 3x2. Então, foi a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é elevado a x3, vezes a derivada do segundo, que é y'. Vê se isso não é igual a isso. Olha aqui, ó, esse termo é igual a esse, e esse termo é igual a esse. Então, a gente está transformando isso aqui nisso. Isso vai me ajudar em quê, professor? Meu irmão, agora é como se a questão, a gente tivesse acabado com ela. Aqui não tem uma derivada, a gente integra esse lado e a gente integra esse lado. A integral da derivada é exatamente esse pacote aqui de dentro. Então, a gente vai ficar E elevado a x3 vezes y igual, boto 6 para fora, a integral de x2 E elevado a x3 mais a nossa constante. A gente poderia desenvolver, mas esse é o nosso, vamos dizer assim, formato praticamente final. Mas eu poderia, professor, isolar o y. Para isolar o y, eu vou dividir ambos os lados por esse fator. Então, se eu divido ambos os lados por esse fator, vai ficar 6 sobre E elevado a x3,
que multiplica a integral de x2 e elevado a x3, temos o c de novo dividido por e elevado a x3. Se eu levantar isso aqui, essa potência que está positiva vai ficar negativa, o mesmo ocorre. Então ficaria y igual, levantei, então ficou e elevado a menos x3 vezes 6, não é isso mesmo? Que multiplica a integral de x2 e elevado a x3 dx, mais a constante, mais a gente levantou, e elevado a menos x3 vezes a constante. Então nós descobrimos. Mas, professor, pode dar uma melhoradinha aqui? Pode. A gente poderia encarar mais isso aqui, não tem grande mistério para isso aqui não. Então vamos encarar isso aqui, ó. A integral de x2 e elevado a x3 dx, tu chama primeiro esse pacotinho de u. Se tu chamar esse pacotinho de u, ó, u é x3, então du ele é 3x2 dx. Então a gente reescreve. E aí que no lugar de tu colocar ó, x2 dx, isso vai dar du dividido por 3. Vamos substituir isso aqui nessa integral para ficar bonitinho? Então, ó, onde tem x2 dx, tu coloca du sobre 3. Então, na prática, esse 1/3 foi para fora e já ficou o du. E esse cara aqui, ó, é e elevado a u. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, está dando 1/3 de e elevado a u. Voltando para a variável x, está dando 1/3 de e elevado a quem? A x3. Beleza, professor. Então, a gente descobriu isso. Ó. A gente vai trocar essa integral por essa coisa aqui, certo? Então, vamos finalizar? Esse y, ele ficou e elevado a menos x3 vezes 6, e o resultado dessa integral que a gente acabou de fazer, ela deu 1/3 de x3. 1/3 de e elevado a x3. Beleza, 1/3 de e elevado a x3. Quando a gente junta esses dois, ó, dá e elevado a 0. Então, simplesmente está ficando aqui, ó, desse pacote o número 2. Muito bem. Mais quem? Mais aquela e elevado a menos x3 mais vezes c. Então, ó, e elevado a menos x3 vezes c. Então, bonitinho, o y vai ser 2 mais e elevado a menos x3 vezes c. Que coisa, professor. Tinha que fazer essa integral, né? Era bom, né? Para ficar chique, era bom. Beleza? Massa? Vamos ver se eu coloquei aqui, ó, um outro exemplo para você. Coloquei. Só que quando você bate o olho aqui, você percebe que o y', ele não está sozinho. Então, eu vou dividir tudo para ficar y'. Então, eu vou dividir todo mundo por x2. Vou dividir esse por x2, dividir esse por x2 e dividir esse por x2. Então, aí vai ficar ó, y'. Quando simplificar, a gente vai ter, na simplificação, 1 sobre x vezes y e aqui 1 sobre x2. Beleza. Aí isso aqui está no formato que a gente quer, porque eu tenho uma função de x que multiplica y igual a uma outra função de x. Isso era o nosso p de x, isso é o nosso q de x. Bateu o olho, a gente tem que achar o nosso fator integrante. E elevado à integral de quem? De p de x dx. Vamos para a luta? Vamos fazer essa integral? Essa integral aqui, ó, quem é o p de x? Né? 1 sobre x? Essa integral é boa, meu irmão. Quem é a função que derivando dá 1 sobre x? ln de x. Ótimo, professor. Então, vai ficar E elevado a ln de x. Só tem que ter cuidado que tem uma propriedade na matemática que garante que isso é x. É como se eu cortasse, só ficasse isso aqui, ó, x. Então, o nosso fator integrante é apenas x. Ah, que ótimo. Então, vamos repetir. A gente tem aqui, ó, y', aí a gente tem 1 sobre x vezes y igual a 1 sobre x2. O que a gente viu é que a gente multiplica os dois lados pelo fator integrante, que no caso é x. Então, fazendo devagarinho aqui, ó, ficou x, y', quando multiplicar, cancela, fica só o y, tá? E aqui vai ficar 1 sobre x, tudo bem, estou simplificando. Aí o lance é você perceber que isso daqui é a derivada de um produto. É xy. Ó, quando eu derivo isso aqui, vai, me ajuda. A derivada do primeiro, só para tu confirmar, hein? A derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais a repetição do primeiro vezes a derivada do segundo. Deu ou não deu? Isso aqui, ó, deu, só trocar de lugar. Isso é igual a 1 sobre x.
integra desses dois lados. E agora? A integral da derivada só sobra o que está dentro. Então é xy. E a integral disso, como a gente acabou de ver, é ln de x, mais a nossa constante. Poderia dividir tudo por x para isolar o y. Então, ó, dividindo tudo por x, vai ficar isso aqui, ó, c sobre x. Tudo bem. Eu posso levantar o x, mas vou deixar assim mesmo. Descobrimos a função. Só que ele deu um ponto, ó. Quando o x for 1, o y é 2. Massa. Se eu colocar x igual a 1 aqui nesses caras, então veja como é que vai ficar. E o y, ele disse que tem que ser 2. Então o y passou a ser 2, vai ficar 1 sobre 1. Só que aqui ln de 1 tem que lembrar que é 0. 0 vezes 1 morreu esse termo. E aqui tem c sobre 1. Logo a gente descobriu que c vale 2. Massa. Então agora a gente reescreve com o valor de c. Então, ó, a gente está encontrando que o y, que é a solução da nossa EDO, é 1 sobre x ln de x, mais c, que é 2 sobre x. Pronto, resolvido o nosso y. Ah, professor, foi boa, foi tranquila, já estou pegando a manha. Pois é. Beleza? Então vamos ver mais esse exemplo aqui, ó. Mesmo formato, ó. Esse cara é o p de x, esse cara é o q de x. É o fator integrante que eu tenho que achar. A integral de e elevado a integral de p de x dx. Bora calcular essa integral aqui, ó, de p de x dx. Na nossa questão é de boa. É a integral de 2x dx. Ah, professor, essa integral é boa demais. Ela, deixa eu só apagar aqui, ó, é simplesmente, bota o 2 para fora, a integral de x, x2 sobre 2. Então tá dando x2. Tá dando x2. Então a gente descobre que esse fator integrante é elevado a x2. Exatamente, guarda aí. A gente já sabe que quando a gente acha esse fator integrante, é multiplicar isso dos dois lados. Então deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu tenho y' mais 2xy. Vou multiplicar esse lado por e elevado a x2. E vou multiplicar esse outro lado por e elevado a x2. O bisuzinho a gente já está ficando ligado. É esse cidadão, que é o fator integrante, e elevado a x2, vezes esse outro aqui, ó. Vê se tu consegue sacar. E elevado a x2. Ó, quem é a derivada do primeiro? Só para tu visualizar. A derivada do primeiro é ele mesmo, e elevado a x2, vezes a derivada desse, que é 2x. Vezes a repetição do segundo. Olha aqui, ó, esse história aqui, ó, né? Esses dois juntos, ó, é isso aqui. Mais o quê? A repetição do primeiro é elevado a x2 vezes a derivada do segundo, que é y'. Então a gente já sacou que esse cara, quando a gente faz a derivada, dá exatamente esse de cima. Ou seja, eu quero integrar isso aqui, ó. Deixa eu só apagar essa outra. Integrar isso aqui é do mesmo jeito que das anteriores. Só que teria uma integral bem cabeluda, que a gente vai fugir dela. Mas a integral da derivada é o que está dentro. Então, é elevado a x2 vezes y. Beleza. Então, o resultado daquela integral é elevado a x2 vezes y. Igual. Igual a quem? A integral desse cidadão. A integral de e elevado a x2 dx, mais a constante. Muito bem. Se eu quero isolar o y, eu divido tudo por esse termo. Então, vai ficar y 1 sobre e elevado a x2, integral de e elevado a x2 dx, mais c. Poderia levantar isso, então o y vai ser e elevado a menos x2, integral de e elevado a x2 dx, mais c. Essa é uma integral cabulosa e a gente vai dizer que a solução é simplesmente isso aqui. Beleza? Com isso a gente finaliza essa primeira etapa de EDO de primeira ordem. Valeu!